Mudar 8 hábitos pode te dar 20 anos a mais de vida, diz estudo. São hábitos muito mais simples e palpáveis do que você imagina. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga. Toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E se você ainda acha que médico do esporte é só para médico de atleta, de alto rendimento, precisa maratonar o canal porque você está perdendo muito conteúdo, muita oportunidade de fato de você ter a sua gavetinha de promoção de saúde otimizada. E vamos nessa, vamos aqui abordar um pouco aqui sobre essa matéria que eu achei muito interessante. Foi um estudo em que a base não foi direto pelos pacientes, mas sim pelos registros, médicos e por alguns questionários coletados entre 2011 e 2019, chegando a um número de quase 720 mil pessoas. Então isso aqui é um número que a gente considera. Porque se uma coisa aconteceu com 720 mil pessoas, muito provavelmente isso pode ser extrapolado por toda a população. A média da população que foi avaliada tinha entre 40 e 99 anos, Uma boa faixa da população aí está englobada nisso aqui. Por que eu estou falando isso? Teve um vídeo que eu comentei sobre hipertrofia. O que é que mais sinaliza hipertrofia? Você aumentar a carga ou aumentar o número de repetições? Eu descrevi um pouco melhor o artigo e uma coisa que eu esqueci de colocar foi sobre a faixa etária da população e foi de fato um seguidor que me lembrou. Então, muito obrigado pela lembrança do outro vídeo e isso ajuda a melhorar, essa comunicação que eu tento ter com vocês. Então vamos nessa aos 8 hábitos que ajudam a prolongar a sua expectativa de vida. Número 1, nenhuma surpresa, praticar exercício físico. Galera, exercício é remédio. Exercício é uma coisa que você não deve ter como uma obrigação ou pensar que isso é um artigo de luxo. Seu corpo demanda movimento e para que esse movimento seja direcionado, para que você evite ou ao menos reduza a chance de um processo de adoecimento, precisa ter uma rotina regular de exercício físico. E não é nada de outro mundo. Você não precisa ficar 2 horas, 2 horas e meia por dia dentro de uma academia, dentro de um box de crossfit, ou precisa virar um triatleta. Se você mantém uma rotina de pelo menos 30 minutos por dia de uma atividade aeróbica, junto com a atividade resistida de musculação, intercalado aqui, ó. Então você pega segundo aeróbico, terço resistido, quarto aeróbico, quinta resistido, sexta aeróbico, a sua chance de envelhecer e reduzir a chance de adoecimento, ela aumenta. Segundo hábito, muito interessante isso aqui, estar livre do vício em opioides. Recentemente eu assisti, numa plataforma da Netflix, o Império da Dor. Então, eles mostram como é que foi feito todo o cenário para que as pessoas virassem dependentes dos opioides, tá? E existe também, uma cultura, algo comum entre os jovens, de você misturar o opioide junto com o álcool, para que tenha aquele barato que o álcool vai dar, reduzindo a chance de ter uma ressaca, do dia posterior. Só que isso tudo tem um custo. Opioide, ele foi feito para quem tem dor. E se você tem uma dor proporcional à intensidade que esse opioide tem de agir, você não vai experimentar os efeitos colaterais. Só que se sua dor ela está em um limiar um pouco mais baixo e você está colocando uma medicação mais forte, isso sinaliza para os efeitos colaterais. Que aí, em parênteses, quais seriam esses efeitos colaterais? Sonolência, constipação, dependência química da medicação. Então, muito cuidado com o uso dessas medicações que precisam ser prescritas por médicos. E aí, quando a gente vê a parte do documentário, a gente até questiona um pouco a ação, a integridade da receita da prescrição. Vamos nessa. Terceiro ponto, não fumar. Não tem nenhum mistério aqui também. Lá no início do vídeo eu comentei que são 8 hábitos que não é aquele porque eu consumo o sal rosa do Himalaia, ou então eu tomo
todo dia pela manhã minha água com própolis e mel, glutamina, que vai fazer com que tenha uma longevidade maior, tá certo? É fazer o simples, pessoal. É exercício, nutrição, sono e controle de estresse. Isso aqui bem estruturado, bem sedimentado, a sua chance de ter uma progressão, uma manutenção dessa autonomia e funcionalidade no seu envelhecimento, novamente, elas aumentam. Quarto ponto, controlar os níveis de estresse. Aqui fica um pouco até difícil de você abordar isso de uma maneira concreta, mas histórias de consultório do dia, né? Eu compartilho também aqui pela rede do YouTube algumas histórias mais marcantes de consultório. E assim como o paciente, quando chega a mim, ele aprende, eu também aprendo com as histórias que as pessoas contam. E uma frase que um paciente certa vez comentou foi o seguinte: doutor, o problema não é ter problema, o problema é não ter solução. De fato, isso aqui é uma sabedoria, né, sem tamanho. Problema todo mundo vai ter na vida. A questão é como que você vai gerir esse problema. Existe uma diferença entre você ter a culpa e você ter responsabilidade. Essa sensação de culpa, de pensar, poxa, por que isso acontece comigo, não com as outras pessoas? E a responsabilidade, isso aconteceu comigo, como é que eu vou buscar a solução? Em nenhum momento estou dizendo que é fácil. Mas a gente tem que, da mesma forma que você pratica exercício físico, que você cria uma sobrecarga ali no seu músculo, que você deixa esse seu músculo mais forte, você precisa praticar essas relações frente aos problemas que acontecem na sua vida para que a sua mente, para que o seu cérebro também fique mais forte. Quinto ponto, nada de novo sob a luz do sol. Ter uma dieta equilibrada e saudável. Gente, nosso corpo, o seu corpo, na verdade, é seu bem maior. Então, como é que você coloca dentro do seu corpo coisa que você não sabe a qualidade, então coisas questionáveis em relação à concentração, qualidade, a ser produtos processados, ultraprocessados. A ideia é que a gente tenha um consumo básico de coisas in natura, daquilo que vem diretamente da natureza, e os minimamente processados, tá? Se você ainda não tem ideia sobre o que é isso, tem um vídeo aqui muito legal, os 10 passos para uma reeducação alimentar, baseado em um arquivo muito interessante do Ministério da Saúde de 2014. Mesmo sendo de 2014, ele ainda está muito bem atualizado. Que ele mostra, tá aí, tá na internet, tá de graça, entendeu? Ele mostra o que são os alimentos processados, ultraprocessados, minimamente processados, os produtos in natura e como que você divide ali a oferta na sua vida. Então procura o arquivo, procura o vídeo, baixa o link e dá uma lida nesse arquivo que está muito interessante, muito bem estruturado, tá? Sexto ponto, não beber compulsivamente. Obviamente, né, pessoal, o álcool é uma droga. Então, um pouco diferente do cigarro, existe uma zona ali que a gente pode ter de até um controle, de dizer que não vai ter efeitos negativos. Mas você pensar que álcool faz bem para o coração, para a saúde, não necessariamente, tá certo? Ele não faz mal, se consumido em uma zona controlada, que daria uma média, né, descrita pela OMS, de 21 unidades para homens e 14 unidades para as mulheres, que daria uma média semanal de 10 gramas de álcool. E de uma maneira prática, essa quantidade seria mais ou menos uma cerveja, 350 ml, 150 ml de vinho com uma média ali de 12% de álcool, ou 45 ml de um destilado, como vodka, cachaça, tequila, com aproximadamente 40% de álcool. Obviamente, se a gente for olhar isso para o padrão do consumo médio brasileiro, é muito pouco em relação a essa média, tá certo? Existe uma zona, novamente, que tem uma tendência de não ter efeitos negativos, isso não quer dizer que tem efeitos positivos, mas essa zona é uma dose em pequena quantidade de fato, né? Sétimo ponto, ter boas noites de sono. E aqui no canal, pessoal, tem um vídeo muito legal em que eu destrinchei algumas medidas comportamentais. Questões físicas, todo mundo já sabe. Ah, tem que ter um quarto pouco iluminado, tem que ter uma temperatura confortável, não pode ter barulho, não pode ter poeira, fungo, isso aí todo mundo sabe. Mas questões comportamentais. Como é que você pode mostrar ao seu corpo que você está indo dormir? Como é que você pode evitar os estimulantes? Qual o tipo de alimento que você deve ofertar para o seu corpo próximo a ir dormir? Quais questões, de fato, comportamentais? O que é que você fisicamente consegue fazer para que você consiga induzir melhor a sua noite de sono? Esse vídeo ficou muito interessante, então aproveita que você está vendo por aqui e já
cai lá no próximo. A ideia tem que maratonar aqui o canal. Quanto mais informações vocês consumirem daqui, tenho certeza que mais efeito positivo vai ter para sua vida. Oitavo e último ponto, ter relações sociais positivas. Olha só, de uma maneira muito objetiva, tá certo? Eles tenderam a colocar números percentuais em relação à importância de cada um desses pontos. E aí você ter uma baixa atividade física, ter um uso regular de opioides e ser tabagista, você tem um impacto nesse tempo total de redução desses 20 anos de 30% a 45%. Chegando a essa questão das relações sociais positivas de ter um impacto de 5%. Ou seja, existe uma hierarquia nessas intervenções e não à toa foi descrita nessa ordem, sendo que de fato o principal é você fazer exercício físico. O nosso corpo foi feito para fazer movimento e cada vez mais, por questões de rotina, questões de tecnologia, a gente está inibindo essa contração muscular. E essa contração muscular sendo inibida, você tem por questões de hábitos angulares, uma coisa vai levando a outra. Pessoas que são sedentárias têm uma tendência a serem tabagistas, terem tendências a fazer um maior consumo de calorias processadas, ultraprocessadas, juntamente ali com o consumo mais excessivo de bebidas alcoólicas. Isso vai ter um impacto negativo no controle do sono, isso vai gerar um pico maior de estresse. Então, essa bola de neve vai sempre aumentando, chegando lá a um custo de tempo de expectativa de vida. Então, se você chegou até o vídeo aqui agora, não esquece de deixar seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas? Bota aqui, vamos ter um bate-papo que isso fica legal. Não esquece, pelo amor de Deus, de fazer a inscrição aqui no canal, que isso ajuda a ter esse alcance. É uma via de mão dupla, eu contribuo compartilhando conteúdo, conhecimento com vocês e vocês me ajudam a aumentar esse alcance. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.